trazer o entendimento de Deus, o Espírito do Senhor coloca em nossa mente, em nossos corações, aquilo que Ele quer nos orientar, nos alimentar o nosso espírito, nossa mente, nossos pensamentos. Eu tenho, irmãos, pensado como um crente em Jesus deve viver a sua vida aqui na terra. De vez em quando eu me traio, num momento de ontem à noite, fizemos aquela reflexão breve de como o nosso trabalho com o Senhor tem sido. Então, quantas aulas temos dentro para Jesus? E tem pergunta que constrange a gente. Eu acho que essa é uma das perguntas que traz esse constrangimento. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Onde está escrito o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Pode ficar à vontade. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor Jesus nos deu. A última instrução que Ele trouxe para nós. E ela é tão importante que a gente não deveria esquecer dela um só dia na nossa vida. E nos esforçar para cumprir esse ensinamento e essa ordem que o Senhor nosso Deus, através de Jesus, nos deu. Então, eu tenho observado, possivelmente os irmãos também, que o grupo de cristãos evangélicos no Brasil cresceu muito no final do século passado para cá. Só que na entrada deste século parece que deu uma segurada nesse crescimento. Mas ainda existem muitas denominações organizando igrejas que são agências do Reino de Deus, onde é ministrado o Evangelho do Senhor, a salvação das suas almas, a libertação dos oprimidos e o mover de Deus nessa terra como um todo. É aqui, na casa de Deus, na igreja do Senhor, que normalmente acontece. E esse crescimento da igreja não parou. Parece que no Brasil a suspeita é que teve uma diminuição no crescimento, da dinâmica de crescimento. Mas o povo continua crescendo. Mudou o sistema de evangelização, mas agora a internet está atualizada no nosso tempo, né? Mas quando eu aceitei Jesus, tornei-me discípulo do Senhor Jesus, o evangelismo, como se dizia na época, era feito nas casas. Todos os dias tinha reuniões nos lares. Os membros da igreja falavam, cada um com o seu vizinho. A minha igreja tem um trabalho de evangelização, onde a gente abençoa a casa, a igreja entra, ora pelos enfermos. Se tiver algum problema, a gente apresenta na mão de Deus. E a pessoa, era difícil ter um que não queria. Todo mundo queria. E um departamento de evangelismo de uma igreja que não tivesse esse tipo de atitude, alguma coisa estava errada. Mas agora não tem mais cultos voluntários. Agora é que o pastor costuma pegar aqui na internet, no celular, né? Então vamos usar, irmãos, os recursos que estão à nossa disposição. Aleluia! Se a gente for bater na porta do vizinho
e oferecer um culto na casa dele, talvez nem a igreja esteja preparada para fazer esse tipo de culto, porque aquilo ali tem a devocional, tem a leitura bíblica inicial, a abordagem do culto é diferente do que é feito aqui na igreja. É um culto evangelista, é um culto, mas as pessoas não podem se esquecer e ali proclamar a soberania de Deus, a salvação em Jesus Cristo, nosso Salvador, e ter um ambiente festivo, um ambiente alegre, e não esquecer de fazer um convite para que aqueles que não são da igreja venham para Cristo e se unam à igreja. Então, meus amados irmãos, o que nós temos que fazer continuamente para cumprir o ID que o Senhor Jesus falou para a igreja? Eu procurei pensar aqui de que maneira nós temos que agir, nos comportar, viver de forma que o ID de Jesus continue acontecendo na igreja do Senhor, na vida do povo de Deus, e o mundo precisa de Cristo cada vez mais. A gente é só ligar a televisão nos noticiários e a gente fica chocado com as coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Então, o texto que nós lemos está dizendo: o Senhor dá uma ordem, e fazer discípulos. E a obra de Deus não para de crescer, talvez diminua em determinada região, em determinado país, em determinado lugar. De acordo até com o fervor da igreja, ela diminui um pouco a sua intensidade, mas ela não para de crescer, não. E de que maneira nós podemos fazer esse crescimento continuar e se expandir? Chego à conclusão que, independentemente dos dons naturais ou espirituais que cada crente recebeu do Senhor, vou botar mais 2 anos. Esses 2 aqui tem que ajudar eles agora. Independentemente dos dons que você possa ter recebido do Senhor, todas as pessoas têm a responsabilidade de fazer novos discípulos. Aí eu tenho aquela pergunta que eu sou tentado a fazer, mas é melhor não fazer não, porque eu mesmo estou no negativo. Quantos crentes você ganhou, quantos novos almas você ganhou para Cristo nos últimos 10 anos? Alguém vai ficar constrangido dentro do Senhor, né? Então, meus irmãos, vamos deixar esse negócio para lá. Como desincumbir-se dessa nova tarefa, dessa nova responsabilidade? Várias capacitações foram disponibilizadas aos crentes para cumprir essa ordem do Senhor. Coisas talvez você não tenha pensado ainda, que se você se comportar como uma alma crente, servo de Deus, uma serva do Senhor, você está, mesmo sem saber pregar, mesmo sem saber ou poder fazer um discurso evangelístico, mas tem uma coisa que quando você faz, você mobiliza o céu e a terra, que é a oração. Aleluia. Quando você ora, e ora com compromisso, ora com sinceridade, aí você está mobilizando o universo em favor da salvação das almas perdidas. Mas só orar, pessoal? Não, é só orar. Orar é um primeiro passo, é uma habilidade, uma possibilidade, uma porta que Deus abriu para a igreja. Se você é da igreja, você tem essa habilidade, você tem esse poder, você tem essa chave que você pode ligar na hora que for oportuna. Existem, segundo as classificações dos estudiosos, vários tipos de oração. A mais comum é a oração devocional. É a de Mateus, capítulo 6. Se quiser, pode abrir. Mateus 6, verso 17. Porém tu, não, isso aqui é o que eu digo.
9. 9. É o 9. Perdão. Portanto, vós orareis assim. Aí, como é esse assim de Jesus? Primeiro ele joga, ensina a gente a chamar quem vai ouvir a oração. Aí não é santo fulano, nem santa Beltrana, nem... Quem é? Pai. Aleluia. Pai nosso que estás no céu. Então a pessoa está invocando a pessoa que nós queremos que ouça e responda a oração. Aleluia. Então, isso não mudou não. Foi ensinado há 2.500 anos atrás e continua em vigor. Jesus não mudou a maneira que a gente tem que orar. Seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Eu acabei de me lembrar agora de um irmão que ele estava na igreja, o pastor estava lá, feliz, contente. De repente o pastor passou mal. E ela foi convidada para orar pelo pastor. E o pastor estava com sintomas estranhos, falando um pouco bobagem e tal, a cabeça meio alterada, né? E a irmã contou a história. Sai! Jesus mandou orar assim. Então, aí o pastor ficou tão constrangido depois da situação, nunca mais ele chamou ela para orar por ele, entendeu? Então, tem que ter sabedoria e propriedade, orientação do Espírito Santo. A gente tem ouvido palavras abençoadoras, esclarecedoras, os pregadores que assomam aqui, começando pelo nosso pastor, um homem que tem a unção de Deus e o chamado para fazer o que ele faz com presteza, com alegria, com dedicação, e ele tem se revelado um Senhor pregador. Glória a Deus pela vida dele. Isso não é elogio, não. É um reconhecimento do poder de Deus na sua vida. O mérito não é dele, que ele te usa. Então, meus irmãos, nós estamos ouvindo aqui, temos recebido grandes orientações, mas não somos treinando, não. Todos os que assumem esse culto aqui têm sido usados pela pessoa que assumiu aqui pela primeira vez, como no culto dos homens, né? Trouxe aquela mensagem tão grande, tão maravilhosa, tão abençoadora. Então o Senhor tem abençoado esse culto aqui da nossa igreja. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, oração devocional, essa que Jesus aqui não mandou repreender ninguém, não mandou expulsar ninguém, não mandou nem curar. Olha o teor da oração, né? Então, primeiro, invoca o Pai, Pai nosso que está no céu. Segundo, venha o teu reino, a soberania, a santidade, o poder, aleluia, a lei do reino esteja dominando na minha vida, esteja regendo o meu viver. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Pede o pão de cada dia. Então devemos pedir, e não somente pedir, mas também agradecer. Ó Deus, obrigado, né? E há momentos da nossa vida que a gente passa momentos de grande abundância, né? A gente fica meio abobalhado, tem outro momento que não é tão abundância, não. Ontem nós tivemos um momento de abundância, né? E eu até estou querendo ser convidado para voltar lá, meu pastor Luciano. Irmãos amados, então a oração devocional é aquela que a gente faz todo dia, sobretudo que a gente faz dentro do nosso quarto, que a gente faz no particular, que a gente não tem vergonha de dizer a Deus. Os erros que a gente comete, devemos pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, eu fiz isso, isso e isso. E isso. Se tiver uma pessoa perto, a gente não tem coragem de falar. A gente não vai querer se entregar. É por isso que tem que haver oração bem particular entre você e Deus. Porque tem coisas, convenhamos, que não é conveniente que a esposa escute. Não é, irmã? Tem coisa que você olha, e se eu escutar, eu no mínimo eu vou falar assim: amém? Não, vou falar misericórdia.
Então é melhor você falar para eu ouvir. Fale só no seu coração, você e Deus, né? E diga ao Senhor. E é isso que nós temos feito, né? Os segredos de 52 anos de casamento, um deles é esse: fazer a oração particular você e Deus. Conversar com o Senhor. Porque tem coisa que não é coisa que o seu marido não pode ouvir, mas ele vai ficar constrangido, chateado, se ouvir você orando determinadas coisas com o Senhor. Viu, irmão? Você também tenha cuidado na hora de orar, para não dizer coisas que a sua esposa vai ficar como acanhada, chateada, para dizer amém, entendeu? Aí é o que eu falei, no vídeo ela vai falar: Senhor, tem misericórdia, me ajude. Então, a oração devocional é aquela que a gente ora todo dia, de acordo com o nosso desejo de estar em comunhão com o Senhor. Mas também tem a oração intercessória, que a gente busca o Senhor intercedendo pela igreja, intercedendo por quem a gente quiser, intercedendo pela família, pelos amigos, intercedendo pela nação, pelo prefeito, governador, presidente da República, pela humanidade toda. A gente pode interceder de modo bem especial. Se é formal, não é muito adequado, né? De modo especial diante do Senhor. E a oração de exaltação. Eu acho bonito que fala, né, que quando alguém tem esse dom de orar, exaltando e agradecendo o Senhor. Aqui mesmo nessa noite aqui, alguém orou aqui de maneira que tocou a minha alma, entendeu? Aleluia. É uma história. O seu jeito de agradecer o Todo-Poderoso. Eu gostaria de ter dito aquelas palavras ao Senhor. Eu não falei, mas eu disse amém, concordando, transformando as palavras como se fossem minhas. Quem tem esse dom de orar exaltando, aproveita a momento na igreja que for dado a você a oportunidade de orar e exalte ao Senhor corações, toca o coração de Deus, toca o nosso também. Aleluia. E para terminar essa classificação das orações, que cada um é Deus, um monte, né? A oração ocasional. Então, aquela hora que a gente está no trânsito, está na rua, está num aperto estranho, difícil de vencer, de encarar aquela situação, e a gente vai orar de acordo com a ocasião, clamar, pedir ao Senhor. Agora, é preciso a gente ter cuidado, irmãos, para não ficar dando ordem a Deus. É por isso que, quando eu escuto, aqui tem ouvido muitos pregadores falando sobre Moisés, né? Que ele teve uma hora que não era para ele orar, não era para ele clamar, era para ele liderar o povo de Israel na travessia do Mar Vermelho. Então era para ele dizer: marchem. Só que o Mar Vermelho estava lá, não dava sinal de querer colaborar. Então, os livros de história, os historiadores, os teólogos dizem, não sei se é verdade essa parte aqui, mas serve para ilustrar a nossa mente, que o primeiro a se meter no mar foi Josué. Dizem que foi isso que aconteceu, entendeu? Aí Moisés se animou e tocou no mar, e ele se abriu conforme Deus queria que acontecesse. Então tem hora que não é para não. Tem hora que é para a gente agir. Aleluia. A gente se comportar, exercendo a nossa autoridade, exercendo o poder que Deus colocou em nosso coração, em nossa mente, para agir de forma que engrandeça o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. E o resultado da nossa fé aconteça e as pessoas se alegrem por terem sido abençoadas e Deus seja exaltado porque agiu na sua vida. Aleluia. Eu acredito que a experiência de demônios se manifestarem na presença de servos de Deus, talvez tem pessoas aqui que já tiveram essa experiência. Eu acredito que sim. Você não chamou, você não provocou, simplesmente você estava lá naquele lugar e a sua presença de serva do Senhor, de servo de Deus, atraiu a presença de Deus, se tornou
autêntica e imperceptível naquele lugar que você está. Se tiver pessoas oprimidas em determinado lugar, elas se manifestam, porque não resistem ao poder de Deus que está na sua vida. Aleluia. E isso, irmão, depende que você tenha uma vida de oração. Depende que você tenha uma vida de prática da palavra de Deus em todo o seu jeito de ser. Eu tenho falado aqui algumas vezes em doses homeopáticas que viver com Deus, ser um santo de Deus, ser uma santa de Deus, que é um dos tópicos que eu vou mencionar aqui, é um jeito de você viver que tudo que você fizer, Deus vai aparecer na sua vida. Aleluia. Você é uma dona de casa, uma esposa, uma mãe de família, mas você exerce as suas funções de dona de casa, de esposa e de mãe de família com oração, também com jejum, que eu vou falar logo em seguida, de uma forma que você não percebe, a sua vizinha está prestando atenção em você. O seu vizinho da frente, de vez em quando, ele, se tiver uma chance de falar com você, ele vai fazer um elogio, ele vai fazer uma referência a uma atividade que você faz. A Ruth, por exemplo, agora não tem mais esse costume não, porque não tem mais como. Ouvia músicas de José de Paulo o dia todo em casa. Então, a vizinhança toda sabia o repertório de José de Paulo, que era e meu pai. Gostava de ouvir José Cine Capalhães e tal, por aí vai, nada não. Então, e ela tem bom gosto, eu acho que ela tem bom gosto nas coisas das músicas, né? Então ela colocava aquelas músicas que tinha uma mensagem, que tinha uma palavra gostosa de ouvir. E quando ela convidava a pessoa para vir culto, a gente não só ia culto na casa dos outros, não. Nós também convidávamos, fazíamos reuniões de evangelistas na nossa casa. E quando chamava os vizinhos, ó, chegou a ter 80 pessoas na nossa casa assistindo os cultos de evangelização. Ali não era culto doutrinário igual a gente, o pastor estava com dor ali. Eu não estou seguindo a orientação dele. Então, irmãos, a gente fazia culto, chamava os vizinhos e vinha aquela multidão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acredito, irmãos, que se vocês fizerem isso, não vai adiantar muito não, entendeu? Agora é o WhatsApp, o Facebook, e aí vai. Então, meus irmãos, a tônica do que eu quero demonstrar para vocês é que existem práticas cristãs que, se nós fizermos naturalmente, fizermos com convicção, fizermos com dedicação, com louvor, com vontade de agradar a Deus, o nosso jeito de viver, a nossa honestidade como trato com as pessoas, a nossa lealdade com os parentes, com os irmãos, com os amigos, as pessoas vão observar. Quando você fala, pode contar que aquilo vai acontecer ou já aconteceu. Você não é de mentira, você não é de fofoca, você não é de intriga. E o seu jeito de ser, e você faz por isso, não é porque você quer ser uma pessoa diferenciada e aplaudida pelas suas atitudes. É porque você faz isso para glorificar o teu Deus. Aleluia. Para exaltar o teu Salvador, para demonstrar às pessoas do seu círculo de amizade que você tem paz com Deus. E que aquelas pessoas que ainda não têm essa paz que você tem, elas vão querer ficar assim meio que desejosas, meio que querendo e ao mesmo tempo não quer demonstrar. Então, irmãos, oração, mesmo aquela oração sincera, aquela oração particular, aquela oração que você faz no seu quarto, na madrugada, é uma oração que alegra o seu coração, te dá uma ordem para você viver durante o dia, exercer suas funções
sociais, trabalhistas, de membros da família e o seu jeito de viver engrandece a Deus e edificam as pessoas que estão no teu entorno. Aleluia. As pessoas se sentem bem na sua presença. Elas olham para a sua face e a sua face ilumina as pessoas. Se você estiver nesse propósito, nessa comunhão com o Senhor, o seu jeito de sorrir, o som da sua voz, sua maneira de se comportar, de se vestir, mexe com as pessoas no sentido positivo. Elas se sentem propícias a você. Assim é. Então, meus irmãos, que Deus ensine aos irmãos cada vez mais como usar as atitudes, as virtudes, os dons que Deus nos deu, usemos para a glória de Deus, mas que Ele está bem para a nossa vitória, para vencer as situações da vida e sejamos bem-sucedidos, como diz a Bíblia, que o Senhor nos leve a bom termo, em razão do nosso comportamento, do nosso desejo de viver, começando pela oração. Mas a oração devocional não só tem a gente pessoalmente não, né? Aqui, todas as vezes que começa o culto, a gente tem a parte devocional. A gente tem as orações, conforme seja a orientação, uma leitura bíblica, normalmente sem comentário, apenas uma leitura para refletir. E uma segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, como uma maneira de nós agirmos, vivermos, praticarmos a fé em Cristo Jesus e a palavra de Deus, e com essa prática, com esse viver, nós vamos ajudar, vamos contribuir com a salvação das pessoas. Aleluia. Nós vamos cooperar para que a igreja cresça. O número de salvos deixe de ser pequenininho. Glória a Deus. Orando com sinceridade, intercedendo pelos pregadores, pelos aqueles que têm o dom de evangelizar. Os membros da igreja sendo propícios aos seus parentes, seus amigos, seus conhecidos, seus colegas de profissão e por aí vai, usando aquilo que Deus colocou na sua vida para ser um instrumento de evangelização. Aleluia. Onde você estiver, Deus usa dessa maneira. Quantos aqui já tiveram no seu trabalho, um colega de trabalho, um chefe, um responsável, um gerente, um diretor, chegar para você, saber que você é crente, sabe, conhecer e respeitar a sua fé, chamar você à parte e dizer, fulano, eu estou com uma pessoa doente na minha casa, filho, parente, eu queria que você orasse por ele. Quando já tiver essa possibilidade? 1, 2, 3, graças a Deus. Significa que você está orando. Você está levando a sério a sua vivência com Jesus, a sua responsabilidade de ser o templo do Espírito Santo. Então, eu falei sobre a oração, agora eu quero falar sobre o jejum. Eu sou metido a raciocinar, a pensar nas coisas, procurar uma razão de ser. E uma das coisas que quando eu era bastante jovem, me dava um nó na cabeça, como é que o jejum agrada a Deus? Como é que você consegue seduzir Deus passando fome? Aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, entendeu? Aí eu fui orar para o Senhor, fui orar, fui ler, investigar na Bíblia. E o jejum, vai encontrar na Bíblia muito que aprender com o povo de Deus praticando jejum. E Deus mandando o povo jejuar, né? Então, o que é realmente o jejum? É só passar fome? Não é. O jejum é
Quando a pessoa que está jejuando, ela está fazendo a melhor oferta para Deus que você pode oferecer. Aleluia. Você está oferecendo o seu corpo, mas não é um corpo cheio de mentira, cheio de vaidade, cheio de adultério. É melhor falar que essa parte aí do pastor grande. Então, irmão, é um corpo santo, um corpo purificado, um corpo obediente ao Senhor, um corpo que você pode chegar diante de Deus e Ele abrir os braços para receber você. Aleluia. Só que a gente não tem assim muita possibilidade de ficar muito tempo oferecendo o corpo dessa maneira. Quando a gente dá conta, liga a televisão. Aí está aparecendo lá na programação que não edifica. Músicas que não edificam, notícias que não edificam. Enfim, não precisa falar sobre televisão aqui, todo mundo aqui é doutor. Então, eu quero dizer o seguinte: inadvertidamente, você pode não estar pecando, mas está impurificando o seu corpo. Impurificando o seu corpo através dos olhos, através dos ouvidos, através da boca. Não somente comendo, mas falando também deve falar. E esse negócio de falar para a gente deve falar, muitas vezes a gente adquire cacuetes e a gente não fala a palavra totalmente, mas usa aquela sílaba que não precisa você falar a palavra toda e só veio logo acerta agudo no ar, a pessoa já conclui que você disse uma palavra que não era para dizer. Preciso ter cuidado com essas coisas, porque eu estou compartilhando com vocês. Eu não estou ensinando, não estou doutrinando e muito menos chamando a atenção. Eu estou alertando as ovelhas do Senhor Jesus que para ganhar almas para Cristo não é imprescindível ter o dom da evangelização e pregar sermão de 2 horas e quando terminar o povo, não é só quem tem essas habilidades, esses dons especiais que Deus deu, que pode ganhar almas para Cristo. Você pode ganhar almas para Cristo primeiro tendo uma vida de oração séria, constante. Não é uma vez na vida, uma semana na vida. É fazer um propósito para viver uma vida de oração diante de Todo-Poderoso. Aí depois vem o jejum. Então o jejum é aquele período que a gente oferece a Deus o nosso corpo. Oferece o nosso corpo, a nossa mente, nossos sentimentos, nosso coração, oferece a Deus. Eu tenho que confessar uma coisa aqui para os irmãos. Eu não consigo ficar mais de 4, 5 horas desse jeito não, entendeu? Porque eu sei que não é só ficar por fora. É ficar dedicando a minha mente, os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus relacionamentos familiares. Aí de repente vem um parente e tal, aí me pede aquele emprestado. A minha dedicação ao Senhor já foi para o espaço, entendeu? Estou brincando com os irmãos, né? Conforme estou falando, estou aqui compartilhando com vocês essas reflexões. Eu acredito que vai tocar o coração dos irmãos, se os irmãos tocarem, prestando atenção na palavra de Deus. Então, se você ficar 2 vezes, 3 vezes por semana, ficando 4 horas em jejum, 4 horas é pouco, né? 4 horas em jejum, o jejum dessa forma que eu estou dizendo. Não é só ficar com fome, é ficar em oração, é ficar atento para não se comportar de modo estranho, e às vezes a gente não faz nada de errado, nada de pecaminoso, mas o nosso jeito de falar, o tom da nossa voz, a expressão do nosso rosto para com quem está perto de nós, cônjuge, filhos e outros parentes, só a expressão do nosso rosto.
você tem uma expressão agradável, bonita, você fala um negócio que você faz um franzido feio do rosto, a pessoa vai ficar desconfiada que você está com outras intenções além do que você queria que a pessoa isso. Jejum, é dedicação. Oferecer a Deus o nosso corpo e oferecer puro, santo, de acordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós. O máximo que eu consegui ficar em jejum contínuo foram 3 dias, mas foi difícil. Aí fiquei eu, a irmã Ruth, meu pai e o Rony, em Roraima. Olha como Deus é maravilhoso. A gente foi para o território federal de Roraima quando não era território ainda, para a cidade de Boa Vista. Eu fui para a casa do meu avô, mas para ficar morando lá. E durante o tempo que eu ficasse lá, eu ficava ali, tempo integral, pregando o Evangelho, de modo evangelístico, para ganhar almas para Cristo. Os outros chamam isso de missionário, mas eu não tenho essa pretensão não. Eu fui só o evangelista, e fui daqui de Nova Iguaçu para Boa Vista, no estado de Roraima, porque ainda era o território, e a gente ficou ali 3 meses, todo dia. Tomava café de manhã, saía da casa do meu avô, eu, a Ruth e o Rômulo. O Rômulo pequenininho, com 3 anos, mas pronto, ele ia também. E tocava nas casas, tinha palma, chamava, oferecia Jesus, do nosso jeito de evangelista, né? E tinha uns que aceitavam com alegria. Olha, não dá nada, então vamos marcar outra hora. E marcava. Se a pessoa desse embora, a gente segurava, né? E a gente ia na hora que a pessoa queria que ele fosse. Temos 3 meses, evangelizando todo dia, de casa em casa, e não ter uma decisão, dá um nó na garganta. Aí eu comecei a perguntar ao Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor não está salvando vidas, salvando almas, libertando os oprimidos? Eu estou em falta, minha esposa, o que está acontecendo conosco? Eu fui orar, orei a Deus dessa forma, eu queria resultado da evangelização. Não veio uma orientação de Deus, para ficar 3 dias em jejum, mas 3 dias mesmo, 72 horas sem comer, sem beber, em oração e clamando ao Senhor. Nós fizemos isso e Deus deu a resposta. Logo na semana seguinte começaram a acontecer as primeiras decisões, e depois de uns 6 meses nós já estávamos ocupando os espaços na casa do meu avô e não cabia mais as pessoas que iam para lá. Torna-se, sem exagerar, sem tirar de pouco, cerca de 50 pessoas começaram a frequentar os cultos e a se decidirem a aceitar Jesus. Aleluia! Me lembro até do irmão João, era um nordestino, que foi para lá na época da borracha. Ele era alto, branquelo, e ele gostava de fumar cachimbo. E depois de umas 2 ou 3 vezes que ele foi ao culto lá na casa do meu avô, ele aceitou Jesus, deu um sinal com a mão, veio à frente do vinho, né? Orei por ele, coloquei as pessoas do céu sobre ele. Ele saiu dali da sala, pegou o cachimbo, girou assim e jogou para ser longe, que ninguém sabia onde aquilo foi cair. Nunca mais ele fumou. Foi liberto e eu comecei a ver assim, o poder de Deus na vida das pessoas. Então, o jejum, quando Deus aceita a sua oferta, é uma bênção na vida de quem. Aleluia! Uma bênção mesmo. É por isso que os pastores, os pregadores, os líderes de igreja recomendam que jejum. Porque, primeiro, é impossível você, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o jejum, sabendo que Jesus mandou jejuar, os israelitas passaram, jejuavam, a igreja continua jejuando. É impossível você não perceber o poder prático do jejum. Quando você jejua, parece que Deus abre
os ouvidos para ouvir melhor sua oração, sua intercessão, pedido de cura, pedido de resolução de problemas, pedido de os diversos pedidos que as pessoas fazem, né? A pessoa, quando se aproxima de Deus, os jejuns e orações, costuma Deus se agradar daquela postura, daquele movimento espiritual que a pessoa está fazendo na sua vida. Então, entender o que é o jejum? Não é uma moeda de troca, não. Não é um dinheiro espiritual que você diz, Senhor, eu quero 5 bênçãos, está aqui. Os meus 500 reais. Essa não. É você ofertando a Deus o melhor que você tem. E a sua vida, o seu corpo, sua mente, seu coração, seus sentimentos, suas alegrias. Você está oferecendo a Deus durante aquele período de tempo que você acha que você aguenta dedicar. Senão você pode ir na oferta, né? Então, meus irmãos amados, vamos jejuar mais? Vamos orar mais? Dessa maneira que eu estou dizendo para os irmãos, ofertar a Deus. O jejum é uma oferta a Deus. O meu corpo purificado, santificado, por um período de tempo que eu entendo que é possível eu dedicar a Deus com todas as prerrogativas que o jejum precisa acontecer. E para o meu jeito de pregar, muitas vezes é diferente daquele que os irmãos estão acostumados. Alguém já disse que eu prego como se eu estivesse dando uma aula, entendeu? Então eu não faço muito. É o meu jeito, eu não sou contra o meu favor. Mas o meu jeito é esse que eu estou aqui falando para os irmãos. Agora imagine ficar 15 anos ouvindo domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite, e normalmente quinta ou sexta-feira em algum culto na casa dos irmãos. Uma pessoa combinou de falar assim. Então precisa ter muita fé, muita confiança para aguentar o trânsito. Mas eu fiquei na última igreja que eu pastoreei, fiquei 16 anos. E a terceira coisa que eu queria descobrir aqui e meditar com os irmãos é o que a gente entra em Levítico, capítulo 20, versos 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Tem outro texto, tem muitos textos, mas tem outro no Testamento que eu gostei de mencionar aqui para os irmãos, é 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Primeira carta de Pedro, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então,
A palavra santidade, a palavra santo, assim como o jejum, eu tinha aquelas perguntas, eu sei que vocês também tinham. Ficar com fome, se a abstência alimentar de água e tal, qual o mérito que tem nisso para que Deus goste e me abençoe e tal? Até que eu entendi que não é apenas ficar com fome, é você entregar, oferecer a sua vida a Deus. Como você não aguenta ficar muito tempo nesse estado de vigilância, de dedicação, então limita o tempo, meio-dia, um dia. Não dá para ficar muito tempo em jejum, a não ser que você vai bagunçar seu jejum todo e não vai aceitar. E santidade. Quando fala em santo, então o brasileiro tem muito que pensar, tem muito que ocupar a sua mente, o seu sentimento, tem parente, tem amigo, conhecido, etc. Mas santo é como diz a raiz do verbo, separado. Separado do quê? Separado do pecado, separado do erro. E esse separado aí não admite nem o pensamento errado. Você está pensando em enganar alguém, surrupiar outra pessoa, em iludir o conhecido, de não ser honesto, de não ser leal com as pessoas com quem você convive, só de pensar você já prejudicou a sua santidade. Então, uma pessoa que trabalha, por exemplo, no comércio, mas tem que comprar e vender, então tem que fazer aquilo ali, como todos os comerciantes fazem. Mas seja um comerciante santo. Aleluia. Seja um prestador de serviço santo. Sem querer enganar, sem querer levar uma vantagem ilícita, irregular. Ainda que você tome prejuízo, se você ficar no prejuízo, porque você escolheu ser santo, não se esqueça que aquele a quem você está servindo, aquele por quem você está se separando, é poderoso para te abençoar, para te fazer prosperar, para fazer reverter aquilo que seria um prejuízo, reverter em grandes e copiosas bênçãos na sua vida. Tanto do ponto de vista social, material, financeiro, como na sua relação com a sua família. Em tudo, irmão, seja santo. Não tenha receio de ser santo. Algumas vezes alguém vai dizer que você é bobo, que você é trouxa. Camarada bobo, não se incomode se as pessoas pensam que você é bobo. Eles pensam que você é bobo, mas eles gostariam que com a sua bobeira você fosse o gerente da loja deles, você fosse responsável pelo setor produtivo da sua empresa. Eles gostariam. Ele fala que você é bobo, pensa que você é bobo de maneira pejorativa, porque quer atacar a sua fé, quer contrariar o serviço que você está prestando ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e se comprometeu de levar você à vitória onde quer que você esteja. E para concluir, para caminhar para finalmente, meus irmãos, tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui. Na igreja onde eu passei, eu não era tão diligente assim, que é na questão dos dízimos e ofertas. Uma das maneiras que Deus faz a sua obra crescer, Ele sustenta as igrejas, faz as igrejas crescerem, os movimentos. Hoje em dia não se fala muito em junta missionária, pelo menos eu não tenho ouvido falar. Mas uma das coisas que faz o povo de Deus se espalhar na face da terra é quando a igreja é fiel nos dízimos e nas ofertas aos santos. Existe aquela oferta voluntária, que é a que a nossa igreja
sob a orientação do nosso pastor, pratica aqui. E pratica na sua maioria das vezes. Mas também tem aquela oferta alçada, que é um valor que a igreja vai assumir, ou já assumiu, e a igreja é convidada, ninguém forçada nada, espontâneo, de acordo com o que Deus está lá no coração, mas a igreja já sabe que aquela oferta vai ser para honrar um compromisso financeiro, tal. Sem essa participação financeira da igreja, a obra cai. As igrejas param de crescer, param de se multiplicar, ficam definhando e não vão à frente. Então, vocês estão entendendo que essa prática da nossa fé cristã, oração, jejum, contribuição, santificação, estou falando algo diferente aqui, algo estranho, autoconhecimento de todos nós. Mas, sinceramente, os irmãos já tinham raciocinado que a prática dessa vida cristã resulta no crescimento da igreja? Desculpa a minha conclusão. Acho que não. Acho que vocês não tinham percebido. Eu estou falando isso para os irmãos, mas eu sou o primeiro, também não tinha percebido não. Mas eu quero contar para os irmãos aqui uma experiência que eu poderia ser rico. Eu poderia ter uns bilhões de grana igual o Elon Musk, mas eu perdi a chance. Eu não segui a orientação devidamente, então perdi a grande parte da bênção que eu perdi. Quer dizer, eu não me tornei rico. Poderia, eu acho que eu poderia. Houve no início da minha jornada de trabalhador brasileiro, eu muito gosto de brincar com o Igor, porque agora eu um trabalhador brasileiro. Então, eu já era casado, tinha minha esposa e meu filho, e a minha renda mensal era meio salário mínimo. Agora isso aí, 1980. Então o salário mínimo era desse tamanho, eu ganhava meio, não dava nem para comprar um café. O café sempre caro. Então eu vi um texto na Bíblia, que aquele texto mexeu comigo. Eu vou compartilhar com vocês. Quem sabe vocês também são remexidos por essa coisa. Isso é ideia. Outro crente foi esse versículo, né? Tem uma palavra nesse versículo, mexeu comigo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então a primeira palavra que me chamou a atenção é que os dízimos cultural. Eu tive que me esforçar para entender naquela época de 18 anos, 16 anos, que significava trazer os dízimos. Uma das coisas que era bem característica é que o povo de Israel não era um povo assim, que não fazia muito uso do dinheiro. Era um povo agrícola, pastoril, gado, ovelha, tudo mais. E plantava. Então, os dízimos que eles produziam, eles tinham que levar em espécie para o templo. Então, quem podia lá 100 sacos de trigo, tinha que levar 10 sacos de trigo para o templo. Quem tinha um rebanho lá de 100 ovelhas, tinha que levar 10 ovelhas para o santuário. Então, todos os dízimos têm a ver com essa coisa da economia israelense. Então, a primeira coisa que eu tive que aprender é os dízimos do plural.
Aí vem. Para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim. Aí eu tive vontade de fazer essa prova. Depois fazer prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela nos advenha a hora das casas. Qual é o texto da Bíblia? João 3,16, né? Mas podia ser esse. Agora eu não sabe mais qual é o texto da Bíblia, né? Nesse caso, mais nessa tecla. Então, irmãos, eu digo, Senhor, é para fazer prova mesmo do Senhor, o Senhor não ia mandar fazer um negócio desse se fosse brincando, né? O Senhor não brinca, ainda mais com coisa séria assim. Aí eu fiz uma prova com o Senhor. Eu disse, Senhor, eu ganhei meio salário mínimo nesse mês. Era uma fonte só que eu tinha. Um meio salário mínimo. Aí eu falei assim, Senhor, mês que vem eu quero ganhar um salário mínimo. Então eu já vou entregar o dízimo do mês que vem, já vou entregar esse mês agora. Aí tirei lá um pouquinho que eu tinha, tirei a quantia referente ao dízimo do salário mínimo no mês anterior. Aí entreguei na igreja. Aí as coisas melhoraram muito. Aí no mês seguinte eu gostei da experiência, né? Eu disse, Senhor, agora eu vou repetir a dose para o outro mês. Eu quero ganhar 2 salários mínimos no outro mês. Aí fiz a mesma coisa, entreguei o mês antecipado. Quando eu me dei conta, chegou a 35 salários mínimos. Todo mês dobrava, todo mês. Aí quando chegou em 35, eu fiquei com medo. Se fizer de novo, agora eu vou ganhar 70 salários mínimos no mês que vem. Aí bateu um medão tremendo. Aí eu parei, Senhor, estou me sentindo, parece que eu estou testando, estou teimando contigo. Aí eu parei de fazer aquela experiência, né? Mas mesmo assim, irmão, o Senhor, aí eu já era advogado, estava assim formado, não ganhava nem para pagar o lugar da sala. Aí, 35 salários mínimos, essa coisa foi boa. Eu ganhei 10 processos contra o INSS. Naquela época, aquelas ações contra o INSS, né? Aí ganhei 1 milhão de cruzado novo, né? 1 milhão, seja de onde for, é sempre considerável, né? Ganhei 1 milhão de salários de reais, não, cruzado novo. E, dali para frente, nunca mais faltou uma grandeza no meu bolso. Nunca mais. O Senhor saciou a minha fome. Eu poderia ter me tornado rico se eu tivesse continuado fiel ao Senhor. Vocês hoje poderiam estar aqui dentro do Ricaço do Brasil, né? Mas eu não me tornei rico. Mas também quero dizer aos irmãos que o Senhor abençoou o meu escritório. Eu ganhei muitos processos, fiz muitos acordos vantajosos e, por fim, o Senhor me deu um cargo de analista judiciário da Justiça do Trabalho, no Tribunal do Rio de Janeiro. E de lá para cá, não fiquei rico, mas também não passei mais fome. Eu estou levando aqui a vida, costumo abençoar as igrejas que eu passo, minha família, meus parentes, de acordo com o que Deus coloca no nosso coração. A gente coopera, ajuda e abençoa, compartilha com eles a bênção que Deus tem dado à minha vida. Eu acho que ele não queria que eu fosse rico mesmo, não. Eu sou meio pulando, meio orgulhoso, meio besta. Eu deveria, se eu tivesse ficado rico, eu já tinha trocado as mãos pelos pés, já tinha feito bobagem para caralho. Mas bendito seja o nome do Senhor, que me abençoou grandemente. E o desafio que eu faço para os irmãos, faça a prova de Deus. Não precisa ser do meu jeito, não, entendeu? Faça, olhe a Deus e faça a prova de Deus. Não tem nada de errado, né? Você tem que dar para Deus, não. Faça a prova com Deus. A prova fala aqui, vamos semear. Semeia semente boa, semente grande, semente abundante. E confie que Deus vai retribuir a você de acordo com a sua fé, com seu amor, sua liberalidade diante do Senhor e diante da sua igreja.
Irmãos amados, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não é propriamente o sermão, mas é compartilhar experiências da vida. Tudo que eu falei aqui para os irmãos de oração, jejum, santidade, tudo isso são coisas que acontecem na minha vida. Em determinado momento, um pouco mais intenso. Em outro momento, menos intenso. Mas eu não estou falando aqui, não é nada de teoria, não é nada do que eu acho, não. São coisas que têm acontecido na vida do pastor Cícero e da pastora Carlos. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, a sua cabeça, os nossos queridos irmãos. Amém? Se coloca de pé.